Agora eu vou falar sobre o tópico 3, que é a contextualização histórica, o tempo, o que acontecia na época onde a Semana de Arte Moderna aconteceu, o que acontecia nesse período. Em 1922, o Brasil vivia um momento de transformações significativas em sua história. O país estava se transformando. Então, vamos explorar o contexto histórico desse período, especificamente durante a Semana de Arte Moderna, tá? Então, nesse período aí, estava acontecendo a República Velha. O início do século XX ele foi marcado pela República Velha. Foi um período em que as oligarquias rurais dominavam a política brasileira. Tá certo? As oligarquias rurais, aqueles donos de plantações, principalmente do café, eles dominavam a política brasileira. Também a chamada política do café com leite estava acontecendo, ela refletia os interesses dessas oligarquias que se revezavam no poder entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. Estava acontecendo também a imigração, ou seja, imigração, a chegada de muitas pessoas de outros países. Imigração e também a urbanização do país. As cidades estavam sendo construídas, pavimentadas. Então, entre 1871 e 1920, o Brasil recebeu cerca de milhões de imigrantes, principalmente de origem italiana e japonesa. Como vocês sabem, tem muito italiano e japonês no Brasil, né? Eles contribuem muito para a cultura brasileira, para a nossa economia. Então, esses imigrantes, na época, eles trabalhavam nas lavouras de café em São Paulo e também nas indústrias. Então, as grandes cidades, elas enfrentavam problemas como a marginalização dos ex-escravos. Aquelas pessoas que antes trabalhavam como escravos, eram exploradas, ganharam sua liberdade, só que eles passaram a se marginalizar porque ficava difícil o trabalho para eles. Competiam com os imigrantes italianos e japoneses. A formação de um proletariado composto por mão de obra estrangeira, ou seja, um proletariado, um grupo de trabalhadores composto por imigrantes, pessoas que chegavam de outros países. Então aconteceu também a Primeira Guerra Mundial e a industrialização. Tá, pessoal? O país começou a se industrializar. Então, com a Primeira Guerra Mundial, a importação de produtos foi dificultada, levando o Brasil a desenvolver as suas próprias indústrias, o seu parque fabril, como diz, né? As suas próprias indústrias. Então, ideias anarquistas ganhavam espaço nos jornais operários a partir de 1917, influenciadas pela agitação política e pelos efeitos da Revolução Russa. Aconteceu também o tenentismo e a crise econômica. Olha só, em 1922, o tenentismo ele começou a influenciar a política da década de 20. No final da década de 1929, ocorreu a quebra da Bolsa de Nova York, afetando principalmente o produto de exportação do Brasil, que era o café. Aí veio a Revolução de 30, que marcou o fim da República das Oligarquias e o início da Era Vargas, um período de transformações políticas e econômicas que durou até 1945. Então, esse foi um apanhado histórico do que estava acontecendo na época. São os principais acontecimentos do que estava acontecendo nesse período aí da Semana de Arte Moderna. Então, com tudo isso acontecendo, qual era o objetivo dos artistas? Aqui no tópico 4, o objetivo geral deles. Então, os artistas envolvidos
tá? Na Semana de Arte Moderna, eles propunham uma nova visão da arte, a partir de uma estética. Olha só, essa palavra estética é um termo com origem no grego. Aesthetic, significa aquele que nota, aquele que percebe. A estética, ela vai explorar a beleza, ela vai explorar como nós percebemos a beleza. O que é bonito para um pode não ser bonito para o outro. Isso aí são os estudos da estética. Ela é uma área da filosofia que estuda a beleza, a relação que o homem tem com o que é belo. Muitos salões de beleza aí estão usando muito o nome estética, né? Então, pessoal, deixa eu repetir aqui, ó. Os artistas envolvidos, eles propunham uma nova visão da arte a partir de uma estética. Eu expliquei o significado da palavra. Uma estética inovadora, inspirada nas vanguardas europeias. Então, eu falei agora vanguardas europeias. Aí já aparece a dúvida: o que é vanguardas europeias? Então, atenção para a explicação. Olha, as vanguardas europeias, essa palavra vanguarda, pessoal, ela significa aquele que vem na frente, aquele que fez por primeiro, aquele movimento artístico, tá? Quem começou é a vanguarda, aquele que começou. Ele começou e outros foram fazendo a partir dele. Então, o primeiro foi a vanguarda. Então, as vanguardas europeias, elas representam um conjunto de movimentos artístico-culturais. Já expliquei essa palavra, né? Que surgiram em diversos locais da Europa a partir do século XX. Esses movimentos influenciaram profundamente a arte moderna mundial, abrangendo áreas como pintura, escultura, arquitetura, literatura, cinema, teatro e música. Então, no Brasil, essas vanguardas tiveram um papel crucial na Semana de Arte Moderna de 1922, que marcou a revolução cultural no país. Então, vou mostrar para vocês algumas das principais vanguardas europeias que influenciaram a Semana de Arte Moderna. Olha só, lá na Europa aconteceu um movimento chamado expressionismo. Expressionismo era uma forma de produzir arte. Então, ele surgiu na Alemanha em 1905 com o grupo Die Brücke, que significa a ponte em tradução. Então, ele tinha como característica uma expressão intensa de sentimentos e emoções, subjetividade também, irracionalidade, pessimismo e tragédia. Eles costumavam representar esses elementos nas suas obras. Então, artistas notáveis como Edvard Munch, que é o autor da obra O Grito. Essa obra, O Grito, que vocês estão vendo agora, ela vai representar essa intensidade de sentimentos, emoções, irracionalidade, a tragédia. Já representa isso aí do expressionismo. É a expressão, o ser humano colocando tudo para fora, se expressando todos os seus sentimentos, suas emoções, suas angústias. Então, essa obra do Edvard Munch, O Grito, representa muito tudo isso. E o Van Gogh também é considerado um expressionista. A obra do Van Gogh também representa isso aí. Vejam essa obra aqui do Van Gogh. Vejam aí como ele aparece até com a orelha cortada. O Van Gogh tem uma história dele que ele sofria problemas mentais. E aí, por causa disso, ele chegou a cortar sua própria orelha. Então, esse movimento influenciou, né, a Semana de Arte Moderna. Ele questionou os padrões impostos e enfatizou as mazelas humanas. Tá? Essa influência aqui foi o que ele recebeu a Semana de Arte Moderna recebeu essa influência do expressionismo.
Depois do expressionismo, a gente vai ter também o fauvismo. O fauvismo, esse movimento ele é baseado na intensidade cromática. Quer dizer que a intensidade das cores, usa muitas cores fortes, cores primárias. Na simplificação das formas também, tá? No uso das cores puras. Artistas, eles usavam cores arbitrariamente, ou seja, sem se preocupar muito com os locais, os posicionamentos de cores. Eles usavam de forma arbitrária, sem compromisso com as cores reais também. Não queriam produzir as cores como elas são na realidade, tá bom? Eles colocavam lá da forma que eles achavam melhor. Então, uma obra importante desse movimento do fauvismo foi a dança, de um artista chamado Matisse. Aí depois vai vir o cubismo. O cubismo ele originou-se em Paris com o artista Pablo Picasso e o Georges Braque. Tá? Trabalhou na desconstrução das formas. Tá? Ele desconstruía a forma. Pega um objeto original e você pega um objeto original, você coloca ele em forma de desenho, aí você vai, como se você pudesse tirar cada linha e espalhar pelo espaço, né, da folha de papel. Você estaria desconstruindo a forma. E também na representação simultânea de diferentes perspectivas, como se você pudesse ver de vários lados essa imagem num papel ou numa tela. E a influência na Semana de Arte Moderna foi que esse movimento questionou a representação tradicional da realidade. Eles achavam que o artista não devia ficar preso somente a representar a realidade. Isso influenciou bastante a Semana de Arte Moderna. Então, teve também o futurismo. Olha só, o futurismo foi outro movimento artístico de vanguarda que aconteceu lá na Europa. Ele exaltou o progresso, a tecnologia, a velocidade. Ele influenciou a Semana de Arte Moderna porque ele inspirou a busca por uma arte brasileira mais dinâmica e atual. Tá certo? Depois vem aqui mais um movimento de vanguarda lá da Europa, que foi o surrealismo. O surrealismo ele trabalhou na exploração do inconsciente, dos sonhos, imaginação. Eles projetavam, criavam imagens do inconsciente que nós temos do mundo dos sonhos, aquelas imagens que são impossíveis de existir na realidade. Tanto é que quando acontece uma coisa assim que a pessoa nunca viu, a pessoa acha aquilo estranho, ela fala surreal, isso nunca vi, entenderam? Isso vem do movimento surrealista, que é o mundo do inconsciente, o mundo dos sonhos, o mundo da imaginação. Então, artistas como o Salvador Dalí e René Magritte são os grandes representantes desse movimento surrealista. Esse movimento influenciou a Semana de Arte Moderna, porque ele abriu espaço para a liberdade de criação. Além de se desprender do mundo da realidade, os artistas puderam entrar no mundo do inconsciente também. Então, essas vanguardas europeias aí, gente, eles desafiaram convenções e contribuíram para a renovação da arte no Brasil, marcando o início de uma nova era na cultura e na arte brasileira, que fugia do academicismo, que era aquela arte ensinada nas academias, nas universidades, tá? É a arte acadêmica que surgiu na Europa como um método de treinamento altamente estruturado para artistas. Então tinha um método a seguir. Então as academias de arte, elas ofereciam formação padronizada, baseada em ideias clássicas, como o neoclassicismo, por exemplo, como essa obra que vocês estão vendo aqui, ó. Aí eles se inspiravam
nos modelos da Grécia Antiga. E assim eles ensinavam a arte, era um método tradicional. Então o modernismo ele vai chegar para romper com tudo isso aí, tá? Oferecendo uma nova forma de pensar a arte, tanto na Europa quanto no Brasil, com a Semana de Arte Moderna. E aí nós temos algumas obras, vou mostrar para vocês algumas obras, para vocês terem uma ideia. Olhem só, vejam que essas obras, elas não estão representando a realidade como ela é, né? Ela não tenta buscar ser fotográfica, ela não tenta se aproximar assim da realidade. Como, por exemplo, essa outra obra aqui, ó, uma obra acadêmica, né? Essa aqui é uma obra acadêmica. Essa não é uma obra moderna, ó. Não tem característica modernista. Agora, essa outra aqui, ó, vejam só, já é uma outra forma de pensamento, é um pensamento modernista, não é mais o tradicional. Para vocês fazerem aí uma comparação e compreenderem. Então, pessoal, é isso aí. Só fazendo aqui uma revisão. Então, eu falei aqui sobre comecei com o tópico 1, que foi a definição da palavra manifestação artístico-cultural, ou seja, essa frase aqui, manifestação artístico-cultural, expliquei sobre ela para vocês entenderem, se iniciarem nesse entendimento. Depois eu falei sobre o local onde aconteceu a Semana de Arte Moderna, onde eles organizaram um evento. Falei sobre o tempo, a contextualização histórica e terminei com o objetivo geral, o que os artistas queriam com esse evento, o que eles queriam com a Semana de Arte Moderna de 1922. Muito bem, pessoal, então, e até a próxima. Valeu!